Lá pra época de 2000 a 2006, começou a ser muito comum filmes animados infantis de peixes e que tudo se passava no fundo do mar, mas dentre vários filmes infantis que seguiam quase que o mesmo padrão de história, é impossível você não enxergar o quanto o filme Espantabucetões da DreamWorks conseguia ser o mais diferente de todos. Nas dublagens originais do filme tem literalmente o Will Smith, Jack Black e Angelina Jolie, que são nomes gigantes para um filme de peixe. Antes de tudo, eu só quero deixar claro o quanto esse filme tem um valor sentimental enorme pra mim, porque marcou muito a minha vida inteira, desde a minha infância até os dias de hoje. Então pra mim não é qualquer filme da DreamWorks, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu amo esse filme. Mas e aí, gente, tudo bem? Eu tô muito legal. Pra quem não me conhece, inclusive, eu sou o CB. Eu gosto de Gumball e de likes nos meus vídeos, e de ler comentários, e de ver que as pessoas estão se inscrevendo no meu canal. Mas se tem uma coisa que eu gosto mais ainda, é de dar bons conselhos para as pessoas que me assistem. Por isso, eu venho aqui mais uma vez divulgar o Art High. Na verdade, em especial, o Art High Jobs, que diferente do Art High, que é por onde você pode postar seus desenhos lindões e se deparar com outros desenhistas brasileiros que também são muito talentosos, o Art High Jobs é uma plataforma do mesmo site voltado a serviços de freelance para os artistas. Se no seu caso você está interessado em pedir por um serviço, basta você criar uma conta no site e no seu perfil e vir aqui em postar a solicitação. Coloca o que você precisa para o seu pedido e também um preço do quanto você está disposto a pagar por ele. Que então os artistas interessados vão entrar em contato contigo e você pode conseguir um ótimo artista para fazer o serviço que você pediu. Porém, se você tá ali para vender comissões, você precisa ir no painel do vendedor, criar um serviço e então vai aparecer todas as informações que você precisa preencher para aparecer na página de comissões do site, e caso alguém se interesse pelo seu trabalho, vai ser notificado no seu e-mail que alguém tá te mandando mensagem e que tá interessado em comentar com você. É no painel do vendedor, inclusive, que fica todas as informações dos seus serviços. É por lá que ficam os seus ganhos das encomendas, seu histórico de serviços, uma opção de portfólio que é muito importante que vocês preencham para os possíveis clientes terem mais informação sobre o seu trabalho, e também a retirada do seu dinheiro, que é essa última opção. É importante também que vocês fiquem de olho nas notificações que ficam do lado do seu ícone, tá? Porque é lá onde fica o chat em que os clientes e artistas entram em contato com você. Inclusive, eu tenho que passar umas dicas aqui de marketing para os artistas que forem fazer alguma encomenda por lá, para no final de todo o serviço vocês pedirem para o cliente de vocês fazer uma avaliação do seu trabalho. Isso porque o site tem uma opção de avaliação que pode ajudar muito mais a dar credibilidade na qualidade das suas encomendas. Lembrando, tá, pessoal, que é muito importante que vocês invistam no seu perfil dentro do site. Quanto mais dos seus desenhos você posta, fica muito mais fácil de possíveis clientes se interessarem cada vez mais em encomendar contigo. Lembrando que o Art High é um site brasileiro totalmente seguro, que ainda está em desenvolvimento e que tá preparando algumas coisas novas pro futuro. Tudo isso para ser um lugar cada vez mais confortável para os artistas ficarem. E mais uma vez, muito obrigada, Art High, pela parceria. Agora, sem mais delongas, vamos lá começar a babar enquanto reparamos em todos os lindos detalhes de Espanto Tubarões. E rapaziada, logicamente pode ser que eu dê spoiler de um filme de 2004. Aviso rápido, para caso alguém tenha interesse em assistir. Inclusive, para quem nunca assistiu Espanta Tubarões, eu até recomendo que você primeiro assista o filme e depois venha ver esse meu vídeo pra gente analisar tudo sobre ele melhor e juntinhos. Diferente de como aconteceu no meu vídeo sobre um app de Gumball, eu não vou ficar narrando a história inteira do filme pra vocês, tá? E se me aprofundar mais em algumas questões do filme que a gente pode refletir um pouco. Até porque o Espanta Tubarões tem muito que lacrar para nós. O filme começa apresentando um dos personagens principais, que é o Lenny, um tubarão vegetariano, mas que guarda isso como segredo por saber que todos os outros tubarões vão tratar ele com desgosto, principalmente seu pai, que é basicamente o chefe dos tubarões. O Don Lino, que é o pai dele, quer que seus filhos sejam grandes matadores para que ele tenha certeza que seus filhos vão saber dar o seu lugar. Sabendo disso, o Lenny então jamais contou para alguém que ele é vegetariano. Mas o personagem principal do filme é o Oscar, um peixe pé rapado que trabalha num lava-jato de baleias que sonha em ser rico e bem-sucedido. Ele já tentou inúmeras vezes enriquecer com alguma ideia louca que ele teve, fazendo ele ficar bastante endividado com o chefe dele, o Sykes. Inclusive, eu não consegui enxergar o Sykes de uma forma tão maléfica, porque o filme mostra que ele só era cruel com o Oscar porque o Oscar
dava motivo. O Sykes já emprestou muito dinheiro pro Oscar, mas ele nunca devolveu esse dinheiro pra ele e o Sykes então foi perdendo o respeito que ele poderia ter pelo Oscar. Um outro motivo que faz ele ficar nervoso é que ao se sentir pressionado pelo Don Lino, ele precisava pressionar outra pessoa que tava abaixo do nível dele. Sendo assim, então, ele cobrou 5.000 pratas de dívida do Oscar para que ele pudesse pagar o Don Lino, já que o Don Lino ameaçou o Sykes que se ele não começasse a pagar mais dinheiro para ele, ele faria alguma coisa com Lava-Baleias, que é o negócio barra empresa do Sykes, que inclusive tem muitos funcionários trabalhando ali. Então perder o Lava-Baleias seria um prejuízo tanto pro Sykes quanto pros milhares de funcionários que trabalham no Lava-Baleias. Isso acaba deixando o Sykes muito nervoso com a ideia de irritar o Don Lino de alguma forma, fora o fato de que ele seja um tubarão branco, que é o peixe que tá assim no topo da cadeia alimentar ali do Recife. Ou seja, os tubarões são muito temidos pelos peixes, o que faz com que eles consigam mandar em tudo, inclusive nos próprios negócios do Recife. Uma outra personagem muito importante do filme é a Indy, a secretária do Lava-Baleias, que ela é muito apaixonada no Oscar. Apesar dela ser a típica personagem feminina apaixonada pelo protagonista, a personalidade dela não se baseia apenas a isso no filme. Ela é muito pé no chão e tem uma personalidade bastante gentil com todo mundo, independente de quem seja. Ela gostava muito do Oscar porque admirava ele, mesmo ele não tendo muita coisa na vida. Ela literalmente ama ele. Ao contrário disso, o Oscar via ela apenas como uma melhor amiga e isso até machucava ela, mas mesmo assim ela não ficava chateada ou com raiva dele por isso, porque ela respeitava o Oscar querer focar em ir atrás de evoluir na vida. Ela sempre ajudava bastante o Oscar em tudo e sempre enxergava muito potencial nele e tinha um carinho muito grande por ele. O que é um negócio bem triste quando você assiste esse filme sendo adulto, porque o Oscar é um bosta de pessoa. Ela fazia muito por um cara que não valia nada, porque ele é aquele típico protagonista que consegue o que quer na base do egoísmo da mentira, sabe? O que é um tipo de protagonismo muito interessante de se assistir, porque geralmente tem aquele arco de redenção que o personagem egoísta se arrepende de ser um merda, tipo Cusco, de A Nova Onda do Imperador. Tem também Rango, Turi Miguel, de O Caminho para Eldorado. Tem o Drácula de Hotel Transilvânia, o Rod de Por Água Abaixo. Então, pra uma pessoa tão egoísta como o Oscar, a gente percebe que a Indy merecia muito mais do que ser a personagem apaixonada por ele. Em um certo momento do filme, o Sykes dá 24 horas pro Oscar conseguir os 5.000 pratas de dívida que ele tem com ele. Caso contrário, os capangas águas-vivas jamaicanos dele vão pegar ele na porrada. O Oscar então fica deprimido, porque logicamente ele não tem de onde tirar esse dinheiro, e ele vai na casa da Indy pra desabafar. A Indy, sendo um amor de pessoa, entrega pro Oscar uma pérola que ela ganhou da avó dela, que deve ser a coisa mais valiosa que ela tem, e que muito provavelmente aquilo deve ter até um valor sentimental enorme. Ela dá essa pérola pro Oscar vender pra ele conseguir os 5.000 pratas do Sykes. O Oscar pega essa joia da Indy, vende a pérola, saca o dinheiro, vai pro lugar que combinou de encontrar o Sykes pra entregar o dinheiro pra ele e aposta todo o dinheiro em corrida. Tem uma piranha nesse filme que sente o cheiro de dinheiro vindo de longe e começa a dar moral pro Oscar quando vê que ele tá com 5.000 reais na mão. O Oscar finge que é rico pra agradar ela. O Sykes aparece, pergunta do dinheiro. A piranha diz que com certeza ele deve ter dinheiro, porque se ele gastou 5.000 reais em aposta é porque ele tem muito dinheiro no bolso pra pagar o Sykes. O Sykes revela que ele é um quebrado e a rapariga dispensa o Oscar porque, de acordo com ela mesma, no fundo, ela é muito superficial. Ela dá uns tapinhas na cara dele e mesmo assim o Oscar ainda quer pegar ela. Essa rapariga é a Lola. Ela vive basicamente de conquistar cara que tem dinheiro, porque ela é gostosona. Isso! A partir do momento que ela se toca que o Oscar não tem dinheiro mesmo, ela mete no pé e provavelmente vai caçar alguém que tem dinheiro de verdade. Mesmo com esse vacilo do Oscar, o Sykes dá uma chance pra ele, porque já que ele gastou dinheiro com a aposta, eles ficaram lá pra ver se ele iria conseguir ganhar essa aposta mesmo. O Oscar obviamente perde, é sequestrado e amarrado numa região bem longe da superfície pros águas-vivas jamaicanas meterem uma surra nele. Agora vamos falar de alguém que presta nesse filme. Depois de sofrer uma puta pressão do próprio pai por não ser um matador, o Lane é forçado a matar com a ajuda do irmão dele, o Frank, que foi ali pra ensinar ele. Diferente do Lane, o Frank dá bastante orgulho pro pai dele. Ele é do exato jeito que o Don Lino gostaria que qualquer filho seu fosse, um matador a sangue frio. Uma menina pesco-tapa? Então, quando ele vê que o Lane não é do mesmo jeito que o Frank, ele fica bastante decepcionado com o filho. Começa então as comparações entre os dois e ele pressiona o Lane a ser
ser um matador que ele não é. Nadando pelo Recife, atrás de algum peixe pro Lenny comer, eles avistam o Oscar, que é uma vítima totalmente fácil, já que ele tava amarrado ali e não tinha como ele fugir. O Lenny então vai até o Oscar, dá uma lambida nele, acha o gosto um lixo e percebe que não vai conseguir fazer isso. Ele solta o Oscar, fala pra ele correr pro Frank não perceber nada e finge que comeu ele. Mas o Oscar, ele fica tão confuso que um tubarão não comeu ele e até libertou ele, que ele ficou literalmente parado ali, sem entender nada que tava acontecendo. O Frank fica putaço com isso e parte pra cima do Oscar pra comer ele. Mas então, por coincidência, uma âncora enorme cai em cima do Frank e ele morre. O Lenny fica em choque com a morte do irmão e sai chorando pra avisar os outros tubarões. E o Oscar, que ainda estava ali, é visto pelas águas-vivas jamaicanas que tinham fugido, mas que quando voltaram só viram o Oscar endoidando na frente de um tubarão enorme. Nisso, o Oscar simplesmente inventa a mentira de que foi ele que matou aquele tubarão enorme e simplesmente virou uma celebridade no Recife sem nem ter provas de que foi ele que matou aquele tubarão. Uma parada que dá pra perceber nesse filme é que a civilização é muito ingênua. E eu digo tanto os peixes comuns quanto até mesmo os próprios tubarões. Os peixes acreditaram tão fácil no Oscar que ele se tornou uma lenda no Recife. Chegou nos tubarões a informação de que agora existe um matador de tubarões e eles tinham um real medo dele e do quão perigoso ele poderia ser. Ninguém sabia quem era o tal matador de tubarões e nem quando ele poderia atacar. Em um momento do filme, o Lenny e o Oscar se encontram de novo. O Lenny descobre que o Oscar é o matador de tubarões, descobre que o Oscar simplesmente saiu por cima da morte do próprio irmão dele pra se beneficiar, e ao invés de ficar puto com o Oscar, ele pede pra ir morar com ele, porque ele fugiu de casa. E depois, nos blá 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 pra lá e pra cá, o Lenny começa a explicar por que ele foi embora e revela pro Oscar que é porque ele é vegetariano e o pai dele jamais iria aceitar ele assim. Numa parte do filme, a Andy descobre que o Oscar mentiu sobre tudo e ela fica super chateada em como ele foi capaz de mentir sobre algo tão sério pra ela. E o Oscar simplesmente fala que não foi nada pessoal porque ele não mentiu só pra ela, ele mentiu pra todo mundo. Nisso aqui, rapaziada, acabou tudo. A Andy significa tão pouco pro Oscar que ele não enxerga ela de uma forma especial. Ela pode até ser a melhor amiga dele, mas pra ele isso não é nada, porque assim como ele mentiu pra todo mundo, ele também mentiu pra ela. E como ele é um cara muito legal, ele se junta com o Lenny pra eles aumentarem ainda mais a mentira. O Oscar precisa provar pra civilização que ele é realmente um matador de tubarões, e o Lenny quer fingir a própria morte pra viver com outra identidade e não ser reconhecido pelo pai. Os dois então fingem que estão lutando no meio do Recife pra todos os peixes verem o quão valente é o Oscar, e o Lenny finge que morreu. O Don Lino recebe a notícia de que o matador de tubarões matou seus 2 únicos filhos, e ele fica puto com o matador de tubarões. Acontece que quando as câmeras ficam todas em volta do Oscar, depois que ele mata um tubarão, a piranha, que eu tinha citado antes, vai lá e beija ele. Porque, pasmem, quando o Oscar ficou famoso e milionário, ela voltou pra ele e ainda inclusive quis afastar ele da Andy. Esse filme é uma novela. A Andy fica chateada em dobro com esse beijo, porque qualquer um conseguiria ser capaz de ver que aquela mulher só tá com o Oscar por interesse. Menos o Oscar. Eles brigam, a Andy revela que antes de saber que o Oscar era um puta do mentiroso, ela amava ele, o Oscar fica chocado e no dia seguinte compra balões e chocolate pra dizer pra Andy que ama ela também. Esse bosta, você não vai ter a Andy, você não merece ela. Mas, infelizmente, o Oscar não consegue dizer que ama a Andy porque ela é sequestrada pelo Don Lino. Eles marcam uma reunião. O Oscar vai acompanhado do Sykes, já que ele tinha se oferecido pra ser o agente do Oscar. E também com o Lenny, mas com ele vestido de golfinho pro pai dele não reconhecer ele. O Oscar tenta mentir, mas dá tudo errado. O Don Lino descobre que aquele golfinho, na verdade, é o Lenny disfarçado e fica totalmente sem chão. Depois disso, ele tenta matar o Oscar consegue fugir e encurralar ele, então começa todo um arco de redenção do Oscar, admitir pra todo mundo e na frente de todas as pessoas e das câmeras que ele não matou ninguém e que mentiu. Ele faz o Don Lino aceitar o Lenny do jeito que o filho dele realmente é, faz os tubarões fazerem as pazes com todos os peixes, vira sócio do Lava-Baleias, consegue a Andy de volta e simplesmente no final ele consegue tudo o que ele quer. Pra conseguir refletir um pouco sobre esse filme, eu precisava descrever um pouco o decorrer dele, então esse é um resumão de como as coisas acontecem. O fato do Oscar sempre conseguir tudo o que ele quer, mesmo depois de mentir
tanto, é muito roteiro. Mas mesmo assim é de se pensar. Ele enganou todo mundo, cara. Até a pessoa que mais amava ele nesse mundo. E mesmo assim ele conseguiu ela de volta. Ele conseguiu fazer com que os tubarões fizessem as pazes com os peixes e não houvesse mais ataques, tirando o maior medo da vida dos peixes. Ele conseguiu ser perdoado por todo mundo e ainda conseguiu um negócio pra ele. O Espanta-Tubarões definitivamente é um filme que te mostra o quanto mentir pode dar certo. E isso é surreal, principalmente se tratando de filme que se passa dentro da água. O filme inteiro em si é muito incrível, tá? Dá pra ver que tem muito da cultura negra dentro do filme. As músicas são extremamente boas e eu até escuto elas no meu Spotify. Os gráficos do filme são muito legais de assistir, mesmo sendo algo mais de época. A dublagem é maravilhosa, apesar de criticarem muito a dublagem do Oscar, mas sabemos que existem muitos mimizentos por aí, né? Por minha lacra essa dublagem. Os cortes do filme são muito bons e o melhor de tudo, não é um filme 100% infantil, o que eu acho perfeito, porque faz com que eu me divirta muito assistindo, mesmo já na fase adulta. Uma observação do filme que eu só comecei a ter quando eu me tornei adulta, inclusive, foi como o Lenny parece ser o filho gay. Ele sempre tem essa cobrança e ser tão matador quanto o irmão dele. Tem a questão da falta de aceitação do pai dele sobre ele ser quem realmente é. Ele sempre escondeu que era vegetariano por saber que não era algo muito comum e bem aceito no meio dos tubarões e que seria muito esquisito ou diferente a ideia do filho do maior tubarão branco ser vegetariano. Ao invés de ficar em casa com seu pai após a morte do irmão, que inclusive esse irmão dele não ligava muito que ele era vegetariano, ele preferiu fugir e ser livre pra ser quem realmente era, assim, os olhares tortos dos outros tubarões e exclusivamente do próprio pai. Quando Don Lino viu ele vestido de golfinho, ele repreendeu o filho, dizendo o quanto aquilo tava passando uma má impressão pros outros tubarões. Fora os vários diálogos que tem no decorrer do filme, que dá pra ver que existe muita semelhança do vegetarianismo do Lenny ser um problema parecido com os de um filho gay. Você vendo o filme nos dias de hoje é muito mais fácil associar isso, porque o filme não entrega de bandeja essas semelhanças do Lenny, então uma criança não consegue reparar nisso. Mas eu assistindo esse filme nos dias de hoje, eu não consigo mais olhar o Lenny de uma outra forma se não for o filho gay. Uma outra parada que eu reparei muito, que eu comentei um pouquinho antes do vídeo, é o quanto os peixes desse filme perdoaram o Oscar tão fácil. Eu sei que é um filme infantil e que o roteiro não dava pra ser tão complexo assim, mas eu fiquei pensando bastante sobre o quanto todo mundo perdoou tudo que o Oscar fez. Tem toda a questão de ele ter se arrependido de não ter dado o devido valor pra Andy e assumir que gostava dela na frente de todos e foi um ato de amor muito grande. Teve também o fato de que ele conseguiu tirar o maior medo da rapaziada do Recife, que era os tubarões, e isso poderia servir como um impasse pra perdoar ele, mas mesmo assim eu fico muito pensativa sobre o Oscar. No final, sempre conseguiu o que ele quer, mesmo depois de estragar tudo, de certa forma. Um pensamento que eu tive uns anos atrás, quando eu assisti o filme pela 1009ª vez, é que parece que é um filme que mostra que mentir vale a pena de uma certa forma, sabe? Tem toda aquela questão de, pô, mentira tem perna curta, mas nesse filme a mentira dá bom até um certo momento. Na verdade, mesmo ele mentindo, tudo dá certo no final. Não sei se essa foi a mensagem principal que o filme quis passar, porque Espanta-Tubarões não foi um filme feito pra deixar você pensativo. Ele é um filme de comédia, as coisas só acontecem tudo de um jeito muito cômico, sabe? Mesmo que o protagonista faça bosta e cague em tudo e todos e em cima da própria carreira e da própria imagem, mesmo que ele faça muita merda, no final vai dar tudo certo, porque é um filme pra você rir. E não pra ficar tentando achar lógica que não tô fazendo. Só que o fato do filme não te passar uma mensagem tão clara me fez pensar nos dias de hoje qual seria a mensagem principal dele. E eu cheguei na conclusão de que, definitivamente, Espanta-Tubarões é um filme que te mostra que mentir pode dar bom. Agora, bom em que eu não sei, fica aí na interpretação de vocês. Enfim, é mais uma review de alguma coisa que eu gosto de assistir. Eu, inclusive, quero trazer mais análises desse tipo de coisas que marcaram principalmente a minha infância. Espanta-Tubarões é um filme que eu nunca consigo enjoar. Eu posso até decorar as falas, mas eu não enjoo. E só depois de adulto que eu comecei a pensar, nossa, esse filme da minha infância não faz o mínimo de sentido, mas mesmo assim ele é muito bom, ele é extremamente interessante. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porque se vocês não gostar, eu vou ficar muito triste, porque, poxa, eu me diverti fazendo isso aqui. Então, se vocês não gostarem, eu vou ficar meio paia, né? Eu acho que eu vou apagar o vídeo.
Vou apagar o canal. Não, não faça isso, CB, não faça. Esse ano eu quero trazer conteúdos mais light. Eu quero lacrar suavemente, sabe? Não quero lacrar tão forte assim. Que sejam lacres mais assim que todo mundo vai conseguir dormir à noite. Porque vocês sabem, né? Que se eu liberar todo o meu lacre, o mundo explode. Então vocês não querem isso, né? Pois é. Ai, minha garganta tá doendo. Tchau, gente. Eu não aguento mais falar nesse vídeo. Tá tudo doendo. Quer dizer, tchau não, né? Esse não é meu tchau. Desculpa, tô cansada pra falar que eu até esqueci como eu finalizo os vídeos. É isso. Tchau.